Bom dia mais uma vez para você que nos assiste, que nos acompanha aqui na TV Centro-Sul, você que é o telespectador do Top Saúde, e bom dia também para o doutor Ítalo Martins, médico neuropediatra, que está doando um pouquinho do seu tempo e vai trazer informações tão valiosas. Bom dia, doutor Ítalo, seja bem-vindo ao Top Saúde. Bom dia Juliane, e a todos que nos assistem e nos escutam agora, nessa manhã de sábado. Doutor Ítalo, o autismo está em alta, né? Nos últimos anos ele tem estado em alta. As pessoas têm conhecido um pouco mais a cada dia, mas ainda precisam se informar, se inteirar ainda mais sobre essa temática. A gente vê os números, os casos de autismo, né? Os diagnósticos aumentando. Não sei bem se é porque realmente tem surgido mais casos ou se tem conseguido fazer o melhor diagnóstico dessa questão. Mas vamos começar falando, doutor Ítalo, o que de fato é o transtorno do espectro autista, o conhecido TEA. Isso. Então, o transtorno do espectro do autismo, né, ele é um transtorno que afeta o desenvolvimento da criança, e essa criança vai virar um adulto, um adolescente, um adulto, né? Então, nós temos que entender o espectro do autismo como algo da criança e de outras idades também no futuro. O espectro do autismo ele é um transtorno que afeta o desenvolvimento da criança, inicialmente, em dois aspectos. O primeiro aspecto é uma criança que tem uma dificuldade de se comunicar socialmente. Então, quando a gente fala em comunicar socialmente, a gente fala tanto na fala, porque quando a gente fala em comunicação, nós já fazemos um link, né, com a fala. Então, obviamente, dentro do espectro do autismo, a maioria das crianças vão ter uma dificuldade na fala. Porém, a gente entende hoje que o espectro do autista, ele também pode vir até com crianças que apresentam uma fala normal ou razoavelmente adequada, que às vezes passa por desapercebido no início do desenvolvimento da criança. Então, com essa criança, às vezes a dificuldade dela é que às vezes ela até fala algumas coisas, mas ela não tem uma fala que a gente chama de comunicação social funcional. Às vezes ela está repetindo o que ela escuta, ela não está respondendo perguntas de forma adequada ao que está sendo procurado, ou então, ao mesmo tempo, ela está tendo um jogo de comunicação social pelo olhar e por outros gestos inadequados. Mas para você ter o espectro do autismo, você não tem só essa dificuldade na comunicação social. Você tem que ter também outras características, certo? E essas outras características, elas dizem respeito a interesses da criança. Interesses, manias, gestos repetitivos que não têm uma funcionalidade comunicativa e adequada para a idade. Maneirismos na hora de falar, maneirismos no olhar, maneirismos de gestos com as mãos. Podem ter crianças que tenham seletividade alimentar, ou seja, tem manias também na hora de escolher os alimentos. Você pode ter crianças que não sabem usar, tem o que a gente chama de interesse restrito, ou então uma fixação. Eles pegam determinados temas e se dão muito bem com aquele brinquedo, com aquele tema. Mas, às vezes, eles deixam de fazer uma comunicação social e deixam de ter interesses em coisas claras e mais fáceis da idade. Então, você tem um transtorno que afeta tanto a comunicação social, mas também afeta o jeito funcional dela lidar com as coisas. Doutor, por que é chamado de espectro autista? E eu quero saber se existem graus diferentes. Se todo mundo está no mesmo patamar, ou se existe grau 1, grau 2, se há essa diferença, essa forma de identificar, no caso, um grau ou outro. Certo. A denominação espectro de autismo, isso é até importante, autista, né? Isso é importante a gente entender, que é um transtorno que ele afeta o desenvolvimento da criança, o desempenho comunicativo e social. Então, com o passar dos anos, esse diagnóstico ele foi sendo modificado e acrescentado e retirado algumas coisas.
Então ele passa por uma evolução. Por quê? Porque é importante a gente entender que o diagnóstico do espectro do autismo, ele não vai vir através de exame, a maioria das vezes. Até poderia vir no futuro com exame genético, né? Mas o diagnóstico hoje ele é clínico, ele é um diagnóstico observacional, certo? E que tem que preencher critérios. Por que é importante entender isso? Porque com a evolução da medicina, foi colocado, antigamente, você não tinha o nome espectro de autismo, você tinha o diagnóstico de autista e outros diagnósticos, como transtorno global do desenvolvimento, transtorno de Asperger, e atualmente essa classificação mudou-se, né, de uns anos para cá. E aí englobou dentro da palavra espectro de autismo tanto o diagnóstico antigo de autista, como o diagnóstico de outras dificuldades do desenvolvimento que afetam tanto a área da comunicação como do interesse. Então, o fato é, dentro do espectro do autismo, você vai ter crianças com dificuldade de comunicação social e dificuldade de interesses e essas outras questões que eu coloquei. A grande questão é que no espectro, como o próprio nome diz, espectro é uma variedade de sintomas e de intensidade, certo? Então você pode ter uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode ter uma criança de 5 anos que ela não consegue ainda falar com o espectro de autismo. E você pode ter uma criança de 5 anos que fala muito com o espectro de autismo. Então, só isso já lhe dá uma dinâmica de diferença de crianças dentro do mesmo diagnóstico. Porque espectro é algo bem diferente dentro no mesmo local, certo? Então, sendo assim, é que você às vezes vai ter essa diferença de níveis, né? Hoje em dia, tem uma classificação que se nivela o espectro do autismo entre nível 1, 2 e 3. Eu agora vou falar uma coisa um pouco particular minha. Eu acho que é muito simplório você diagnosticar entre 1, 2 e 3. Na verdade, você tem milhões de pessoas muito diferentes. Dentro de um mesmo nível 1, você pode ter pessoas com um pouco mais de facilidade, um pouco menos de facilidade. Dentro de uma criança pode ter comportamento de nível 2 e às vezes comportamento de nível 1. Mas basicamente o que se usa é nível 1, 2 e 3, né, hoje em dia. O nível 1 seria uma criança com menos limitações, seria aquela criança com uma parte cognitiva razoável, com um desempenho independente, de independência para suas funções, começar a realizar suas funções de vida, as suas atividades escolares, as suas atividades em casa, um pouco mais independente, né? sem muita necessidade de um adulto, de outra pessoa conduzindo. Já no outro extremo, você tem o nível 3. Né? O nível 3 seria uma criança com muito mais dificuldade, uma criança totalmente dependente da pessoa, precisa de ajuda praticamente constante no dia a dia, né? E aí, no meio disso, você tem crianças com uma limitação mediana, né? Que começa a ter uma certa independência, mas ainda precisa, para algumas áreas de fala, algumas partes cognitivas, de muita ajuda. Então, assim, o nível fica em 1, 2 e 3. Eu costumo falar assim, uma criança que começa no espectro do autismo, às vezes lá com 2 anos, com 3 anos, que a gente está dando diagnóstico, é muito assim, precoce você querer dar o nível dessa criança já. O melhor é você fazer um tempo de terapia, esperar a evolução dessa criança nos próximos anos, e aí você vai nivelando em que nível ela vai ficar, certo? Só que tem uma outra questão que a gente tem que colocar. A criança ela não fica estagnada nesse nível. O objetivo que a gente tanto quer fazer intervenção precoce, a gente quer fazer um tratamento adequado, né, uma estimulação adequada, é para que essa criança, durante a vida, ela possa ir descendo essas escadinhas, certo? De dificuldade, de nivelação, para a gente chegar num nível que seja um pouco mais fácil, tanto para ela se desenvolver, como para os familiares que estão junto à criança. Doutor Ítalo, quais são as principais características de uma criança autista? As principais características, né, é um pouco variável, né, porque como eu já expliquei aqui um pouco os sintomas. Outra coisa que eu vou colocar é que nem tudo isso que a gente está conversando aqui, uma criança tem que ter tudo isso, certo? Então, assim, por exemplo, um sintoma
que acontece com certa frequência no espectro do autismo, é o caminhar na ponta dos pés, né? Uma dificuldade sensorial, relacionada à parte sensorial. Só que é importante eu dizer que tem um mundo de crianças com desenvolvimento típico, um desenvolvimento que não está fugindo do padrão esperado, que caminham na ponta dos pés e não tem espectro de autismo, certo? Ao mesmo tempo, você pode ter crianças com espectro do autismo que caminham na ponta do pé e que não caminham na ponta do pé. Então, quando a gente fala desses critérios, a gente não está falando que precisa ter todos, certo? Mas a base você tem que ter uma dificuldade na comunicação social, seja ela falando, ou seja, naquela criança que já fala, em saber se ela está te respondendo perguntas, se ela está usando a fala de forma correta para se comunicar com você, ou às vezes, por exemplo, está apenas repetindo o que a pessoa fala. Então, um exemplo que eu vou colocar é naquelas crianças que já falam algumas palavras, né? É o que a gente chama de ecolalia. O que é ecolalia? Ecolalia é uma repetição de fala, certo? Só que, por exemplo, se você chega para uma criança de 2 anos e meio, né, e pergunta para ela se ela já sabe falar, ela já consegue falar umas palavrinhas, qual é o seu nome? Uma criança com 2 anos e meio para 3 anos, ela já tem que entender que ela tem que reproduzir a fala dela, o nome dela. Então, meu nome é Ítalo. E a ecolalia, não. Às vezes essa criança, ela usa a palavra como? Quando você pergunta, como é o seu nome? Em vez dela nos dar uma resposta, meu nome é isso, né, ela fala, como é o seu nome? Ou então, o seu nome. Então, isso é um tipo de ecolalia. Ou seja, é uma criança que fala, mas não está usando a fala de forma funcional. A gente não está conseguindo criar uma interação nessa conversa, né? Então, isso é um dos aspectos, né? Mas a base do diagnóstico você ter uma dificuldade na comunicação social, um atraso de fala, ou um uso da fala de forma inadequada, junto com uma dificuldade de interesse nas brincadeiras, ou na manutenção das brincadeiras. E aí eu trago mais uma questão importante, que às vezes a gente vê as crianças juntas, né? Você pega a criança, coloca a criança, por exemplo, vamos dizer, você leva no parquinho, coloca a criança naquela casinha do parquinho. Às vezes você tem 5 crianças naquela casinha do parquinho, certo? 4 estão brincando entre si, estão conversando entre si, trocando informação entre si. E uma está um pouco mais isolada, ela não entra no grupo da roda, mas ela está na mesma casinha. Esse é o conceito que a gente tem, que é diferente de você estar junto, de você estar brincando junto, interagindo junto. Então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, de avaliar, porque às vezes o pessoal passa desapercebido porque fala, olha, mas ele não se isola das crianças, que é uma característica do autismo, do espectro do autismo, às vezes é se isolar, sair de perto, não querer ficar perto. Mas, assim, tem crianças que vão ter espectro do autismo que vão estar ali junto, no mesmo grupinho, no mesmo local, eles não vão sair. Só que, às vezes, eles não estão trocando informações entre si, seja de fala, seja de olhar, que é uma outra questão do espectro do autismo que é muito comum, a dificuldade de manter o foco, o contato visual, olho a olho com a gente. Então, por exemplo, se uma criança com 1 ano e meio, a partir de 1 ano e meio, ela tem que desenvolver uma habilidade, né, social, que é o de apontar. Geralmente isso até antes, né? Criança com 1 ano de idade já tá querendo jogar a mãozinha para apontar. Mas para você botar um marco como um sinal de risco, né, 1 ano e meio. A criança que pede uma coisa para a gente, ela não tem que vir até a gente, puxar a nossa mão e nos levar até o local. E chega no local e não faz o gesto do apontar, fica só chorando. Então, essa criança, ela está pegando na gente, mas ela não está interagindo com a gente, porque o jeito correto dela interagir para pedir uma coisa que ela não consegue é ela fazer o contato visual, chamar nossa atenção, que não precisa ser de perto, pode ser de longe até mesmo, né? Ou então, quando você chega com ela no local e você pergunta o que você quer, é uma criança que aponta, que mostra, né? Que mostra o que quer. Isso para um desempenho, certo, de 1 ano e meio por aí. Porque também não adianta a gente ter uma criança, por exemplo, que está com 2 anos e meio para 3 anos e está fazendo só esse tipo de comunicação. A gente tem que entender que isso é pouco para uma criança de 2 anos e meio para 3 anos. Então, às vezes, uma criança de 2 anos e meio para 3 anos faz isso, mas pode ter o espectro do autismo. Isso é que é importante a gente colocar. Doutor Ítalo, é verdade que os sintomas eles podem demorar a aparecer? Isso. Então, quando a gente fala do espectro do autismo, na maioria das crianças, na verdade, você pode ter sintomas já desde do primeiro ano.
Às vezes a gente fica escutando, né, na internet que com 6 meses, assim, você consegue perceber alguns sinais, mas não é tão fácil assim como o pessoal fala às vezes, né? Então, às vezes a família não pode se culpar muito, porque, enfim, ninguém é especialista em desenvolvimento infantil, sendo pai e mãe às vezes, né? Mas alguns sintomas já podem ser percebidos por volta do primeiro ano, né? Uma habilidade que você inicia, que uma criança começa a ter ali entre 8, 9 meses até um ano, é o que a gente chama de atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? É você ter atenção social. É você prestar atenção, a criança presta atenção ao que está acontecendo ao redor. Então ela começa a perceber se ela está no ambiente, se alguém entra, se um cachorro passa, se um animal entra, se alguém assobia, ela olha. Então ela começa a perceber o que está acontecendo ao redor dela. E não fica fixo em um só brinquedo, olhando para uma só coisa, certo? Uma outra coisa que a gente pode perceber ali por volta de um ano também é a capacidade que eu chamo muito a atenção, que é de imitação, né? Então, assim, a base do desenvolvimento de uma criança para falar, para poder se desenvolver, é a capacidade de imitar. Quando a mãe e o pai vai ensinar a criança ali por volta de 8 meses, 9 meses, começa a falar mamã, 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 papá, 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 para querer falar mamãe e papai, né? Você está nada mais testando a capacidade dessa criança te imitar, te dar atenção, prestar atenção em você e tentar te imitar, certo? Então, assim, crianças por volta de um ano, que você vê que tem dificuldade de manter o olho a olho contigo, que tem dificuldade de se divertir com você, começa a ter dificuldade de te imitar. Por quê? Porque com um ano, no parabéns de um ano, todo mundo fica tentando ela aprender a bater palmas, né? Ou seja, a capacidade que eu volto a falar de quê? De imitação. Com um ano para um ano e meio, a gente quer ensinar a criança ali a dar tchau, mandar a mãozinha. Você faz uma brincadeira, então é capacidade de imitação. Então, essa capacidade de imitação a gente pode perceber ali por volta de um ano. Então, assim, sinais mais precoces já pode ser percebido. Então, a maioria das crianças, elas vão ter, a ciência hoje, o espectro do autismo hoje é tem dúvidas e tem certezas, né? Então, ainda é algo muito, assim, de incertezas também. Mas o que é reconhecido hoje é que a maioria dos casos, eles são genéticos, ou seja, você já nasce predisposto àquilo. E aí você já começa a ter alguns sintomas nos primeiros anos. Porém, existe uma minoria de pacientes, né, uma porcentagem menor, que hoje se estipula entre 10% e 20% dos pacientes, que elas podem ter a chamada regressão do autismo, né, uma regressão autística. O que é isso, né? Uma criança, às vezes, ela pode estar se desempenhando e desenvolvendo até cerca de um ano e meio, ela começou a dar tchau, começou a bater palma, ela está super sociável, né? E o pai e a mãe fica até tranquilo, né, de ver ali a criança participando. Só que existe um processo no nosso cérebro, no cérebro da criança, que por volta de 1 ano para 2 anos, em torno de 1 ano e meio, existe como se fosse a gente chama de poda neuronal. A gente fala assim, é como se você fosse tirando neurônios que não estão servindo para deixar os neurônios novos se conectarem, fazerem conexões corretas, certo? E uma parcela dessas crianças, na hora dessa poda neuronal, é como se o cérebrozinho não tirasse os neurônios que estão não estão sem função, né? Não estão mais nos servindo, certo? E eles ficando lá, eles atrapalham um pouco as conexões também das dinâmicas sociais. Então, em uma parcela de crianças, pode acontecer a regressão autística. A criança desenvolvia, dava tchau, falava até as primeiras palavras, por volta de 1 ano e meio, e entre 1 ano e meio e 2 anos, a mãe começa a perceber que ela deixa de aprender, a mãe, o pai, a família, né? Porque às vezes você não tem só a família mãe, né? Tem que lembrar que tem o pai, às vezes a avó, né? O tio. Então, você começa a perder, né, a capacidade de aprender novas palavras, de aprender novos gestos sociais. Pelo contrário, ela começa a ficar meio que fechadinha. Ela começa a deixar de querer participar, deixar de querer sorrir com a família. E isso aí se chama, às vezes, regressão autística. É algo que acontece com certa frequência, então, certo? Então, é importante a gente ter esse entendimento, porque é isso. O desenvolvimento da criança, a gente não tem que se preocupar até 1 ano só. A gente tem que ter essa preocupação de seguir ela, pelo menos ali até 2 anos e meio, 3 anos, certo? Que é quando você tem uma ideia melhor de como essa criança está se comportando socialmente e de forma de comunicação. E
quando é que os pais precisam procurar o neuropediatra, que tem que acender aquela luzinha de alerta e buscar a ajuda de um profissional especializado para fazer esse diagnóstico? Olha, aí é outra questão que a gente coloca. A gente vê muito na internet, né, hoje nas mídias sociais, a questão do diagnóstico precoce, né? Diagnóstico e precoce. Eu não coloco assim, eu coloco como tratamento precoce. Eu acho que você dá um diagnóstico de espectro de autismo quando você tem a certeza daquela condição, né? E às vezes você está com uma criança de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, que a criança apresenta sinais do espectro do autismo, mas você não precisa ter um fechamento diagnóstico para você começar um tratamento, certo? Então, assim, não é muito bem, a questão não é diagnóstico só precoce, mas é tratamento precoce. Às vezes você não tem um diagnóstico, mas você tem que começar a fazer as intervenções, o tratamento, certo? Então, assim, você acompanha com o pediatra. A criança deve fazer o seu acompanhamento pediátrico adequado e normal, certo? O pediatra pode avaliar a parte de desenvolvimento da criança e deve avaliar, né? Então, os pediatras hoje são orientados a fazer testes de comportamento social para triagem de espectro de autismo por volta de 1 ano e meio. Mas eu falo assim, a família tem que estar atenta, né? Se você vê sinais, viu alguma dificuldade, se informe com o pediatra, se informe com alguém que entende um pouco mais de criança, de desenvolvimento, e aí, assim, na dúvida, querendo ter uma avaliação de um neuropediatra, e aí é encaminhado. Geralmente os pediatras, quando veem que tem uma dificuldade, eles já encaminham, ou se tem dúvidas, eles pedem uma avaliação também com a gente. Então, assim, eu costumo dizer, não tem idade. A idade, o que diz, é o desenvolvimento da criança. Isso até saindo um pouco do espectro do autismo. Por exemplo, se você tem uma criança que tem 8 meses de idade e ela não senta sozinha, 7 meses de idade não está sentando sozinha, que não tem nada a ver com autismo, né, não sentar sozinho, você não tem que ficar esperando, você tem que procurar ajuda, né? Então a gente tem que se informar com o pediatra, com quem entende de desenvolvimento, procurar ajuda assim que você vê alguma alteração do desenvolvimento, porque isso não significa um diagnóstico fechado, significa que você vai dar chance às vezes de fazer um tratamento para poder ter uma melhora, sair desse atraso do desenvolvimento, ou se você for ter um diagnóstico com o tempo, você já começou o tratamento antes, que vai ser muito benéfico para essa criança. Doutor Ítalo, e falando em tratamento, em que consiste esse tratamento? Como é que ele é feito? Ele é acompanhado por quem? Essa criança com autismo é acompanhada por quem? E quão importante é esse tratamento para o desenvolvimento dessa criança? O tratamento do espectro do autismo, né, a primeira questão que a gente tem que colocar é o que a gente mais queria é que tivesse algo que a gente fizesse e fosse uma solução, né, resolvesse ali aquele atraso de desenvolvimento. Infelizmente, a gente não tem ainda, no mundo todo, né, uma medicação que você vai usar e vai acabar os sintomas, certo? Quem dera, e existem estudos para isso, e com fé em Deus a gente ainda chega num tratamento assim, que eu acho que seria bem mais fácil. Então, assim, partindo disso, a gente tem que entender o quê? Eu vou passar o que eu acho que é o mais adequado, não que eu acho, mas o que deve ser mais adequado, que é orientado pela sociedade ser mais adequado. São basicamente alguns pontos. O primeiro ponto, eu vejo como a família que quer ter um bom tratamento de espectro de autismo, ela tem que ter informação, ela tem que ir atrás de informação, e ela tem que se capacitar. O que é se capacitar? Não é que você vai se tornar um profissional da área, certo? Mas hoje em dia você tem informação fácil para explicar o que é, e você tem acesso, às vezes, a cursos, a aulas grátis na internet, se for bem usado, porque também tem muita informação ruim na internet que prejudica demais o desenvolvimento, depois a gente pode falar disso. Então, assim, a família tem que se capacitar. Eu acho que, assim, não existe um tratamento para espectro de autismo bom que a família não esteja capacitada. E ser capacitado não é saber de tudo, mas é saber o que é e o que eu vou fazer em casa com isso. Então, você tem cursos hoje que a gente fala que uma das abordagens mais adequadas chama análise de comportamento aplicada, né? É uma ciência chamada ABA. Hoje você tem cursos voltados para isso na internet, que a família, o pai, a mãe, a tia, às vezes o pai e a mãe trabalham muito, não, mas tem a cuidadora, tem a tia, o primo ali, a gente faz o curso todo mundo, capacita todo mundo, e tire ali 1 hora a 2 horas da família por dia, pelo menos, né,
para fazer uma intervenção, mas aí não é uma brincadeira qualquer. É um tratamento adequado, dirigido e correto. Segundo ponto, a gente tem que entrar com terapeuta, né? Então, não é só a família tem que se capacitar, mas você tem que também ter apoio de perto de pessoas especializadas nisso. Então, você vai fazer psicólogo, para quê? Para essa parte interacional, comportamental, e, se possível, de preferência, análise de comportamento, uma equipe capacitada para análise de comportamento, né? 2, fonoaudiólogo, né? Se você tem uma base de uma dificuldade de comunicação, você precisa ter um fonoaudiólogo, né? 3, muitas crianças têm dificuldades sensoriais, né? Então você tem a terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional. E aí dentro da terapia ocupacional, muitos precisam de algumas técnicas diferentes, como integração sensorial, certo? Em uma idade um pouco mais depois, né, quando maior, você pode precisar de psicopedagogo, né, para ajudar na parte escolar, porque muitos podem ter dificuldade escolar, certo? Então, assim, tem a equipe de terapeuta, ok? Então, família, terapia. Terceiro passo, tratamento de espectro de autismo tem que ser tratamento de todo mundo. Então, a escola também tem que participar. Então, as escolas hoje elas têm que se capacitar, entender o que é, e entender que às vezes precisa ter um olhar um pouco, uma adaptação curricular e escolar para essa criança. Isso é uma dificuldade que às vezes tem. A escola também tem uma demanda gigantesca de outras questões para resolver, mas eu acho que quando você tem uma família, a terapia e a escola se conversando e se conectando, aí você forma um bom time, certo? Esse é o principal. Extra. Então a gente sabe hoje que atividades esportivas e atividades sociais ajudam muito essa criança. Então, assim, eu sempre oriento quando a gente organiza, primeiro assim, não adianta sair correndo para tudo, certo? Primeiro você vai organizando um por um. Esses 3 primeiros são os principais. Posteriormente você tem que ver o quê? Uma atividade esportiva, uma atividade social, que possa ajudar essa criança em outras áreas, em outros locais, fora o que ele está convivendo. E, não para todas, mas para algumas crianças, às vezes é necessário medicação. Certo? E é importante a gente dizer que a medicação, ela não trata o sintoma do espectro do autismo, certo? A medicação, ela não está tratando o autismo em si, a base das dificuldades do autismo. Ela tá tratando as comorbidades, o que esse autismo está vindo junto. Porque é muito frequente você ter espectro de autismo com hiperatividade, agitação, às vezes com sintomas opositores desafiadores, até mesmo com crise epiléptica, né, com epilepsia. Então, às vezes, a medicação, você tem que fazer uso da medicação para ajudar nessa outra área. Mas não para todos, nem todos precisam. Doutor Ítalo, em que consiste? Porque as pessoas se perguntam, por que meu filho tem autismo? O que é? Problema genético? Já existia desde sempre? É uma coisa aleatória? Meu filho foi premiado, digamos assim? Ou existe, de fato, um motivo, uma causa para a criança nascer autista? Certo. Primeiro a gente se pergunta muito, né? Muitas pessoas falam, mas na minha época eu não via tantas crianças estudando comigo, né? Comigo na minha sala, eu não me lembro. Tá? O fato imagina que hoje a gente vive um mundo já que tenta a inclusão, né? A gente está bem à frente do que era atrás, né? Agora imagina que lá atrás os pacientes moderados e graves, eles não estavam na escola. Infelizmente, eles não frequentavam a vida escolar ali. Geralmente, as famílias já restringiam. Então, às vezes, o que você tinha acesso e via, às vezes, na sua questão escolar, era um quadro mais leve, entendeu? Quando tinha, né? Então, assim, às vezes também tem isso. A gente não é que a escola não tinha, porque não estava na escola, às vezes, e hoje está mais incluso, né? A outra questão realmente, assim, o número de casos, a gente vê que tem um certo aumento nos últimos anos. Hoje você tem expectativas aí, cidades do Japão, por exemplo, que colocam que para cada 50 crianças que nascem, tem um espectro do autismo. Ou seja, é uma frequência muito, e não é uma coisa só do Brasil. Você vê, não é de Picos, não é de Teresina, não é do Brasil, de São Paulo. Você vê epidemiologia no exterior com sintomas, com números parecidos ou até maior. A base, assim, o espectro do autismo hoje se considera que a maior parte a gente chama que é da parte genética. Quando a gente fala que é da genética, o que a gente quer dizer isso? A gente quer dizer o seguinte: você às vezes pega a criança, você faz ressonância da cabeça da criança, que é um dos exames mais apurados que você tem para ver formação do crânio. E você vê na ressonância que a formação ali está tudo normal. Você fala com a família, você não teve interferência de nascimento, você não teve interferência de pré-natal,
Não teve nada que afetasse esse desempenho da criança. E aí você faz exames e vem tudo normal, certo? Então, assim, se você tem uma normalidade completa disso, você vai, então, para uma explicação mais genética. Então, é o que a gente fala. A grande maioria, 80%, vai ser da parte genética. Só que você também pode ter danos cerebrais que você possa ter comportamentos que simulem o autismo. Por exemplo, você pode ter uma criança com paralisia cerebral, ela tem uma dificuldade de nascimento, teve um sofrimento, falta de oxigênio, ela vai ter a paralisia e pode ter o comportamento com autismo. E você pode ter paralisia cerebral que não tem comportamento de autismo. Então você pode ter o autismo junto com outras condições, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com outras doenças que a gente tem conhecimento, mas a grande maioria é genética. E aí quando a gente fala genética, a gente fala assim, doutor, mas eu nunca tive na minha família, né? Às vezes a família nunca teve um caso. Mas genética às vezes é isso, você não precisa estar sempre. Às vezes a genética ela altera, né, em um único ponto, e ali começa uma história da família, certo? Entende? Então assim, a grande maioria é genético. Quando a gente fala que é genético, a gente fala que esses exames comuns que a gente faz, comuns assim, que você tenta fazer, que é ressonância, tomografia, que não deve ser feito para todo mundo. Então você não deve rastrear toda criança com espectro de autismo com exame. Hoje em dia você só deve fazer exame se você tem uma desconfiança do espectro de autismo com alguma outra condição, ou se você tem alguma dúvida para esclarecer, ou se quer procurar alguma coisa junto a isso, certo? Então, muitas vezes não precisa de exame. E aí você pode perguntar, ô Ítalo, mas a gente podia fazer exame genético, né? Certo. Mas aí, no exame genético, a gente tem algumas condições. Por exemplo, do melhor exame genético que a gente tem hoje disponível no mundo, né, você tem até um painel só para autismo, né? Um painel chama painel genético. Só que ele não vai diagnosticar todos os casos, certo? Ele vai pegar ali cerca, às vezes, de 40% dos casos. Ou seja, 40, 50%, o exame genético pode vir normal e mesmo assim você ter a condição do espectro de autismo bem determinada. Então, assim, a gente fala que é mais a parte genética, mas você continua a ser um diagnóstico clínico, observacional, onde o neuropediatra, o psiquiatra infantil, às vezes é a pessoa mais capacitada ali para dar o diagnóstico, mas não só a gente, nunca. A gente precisa muito dos olhos da família, dos olhos do pai, da mãe, da avó abertos e observando, dos olhos das tias, dos olhos da escola, dos terapeutas, porque é uma informação que tem que chegar para a gente completa, para a gente poder discernir e diagnosticar e tirar uma conclusão se é ou não é. Doutor Ítalo, a temática é muito profunda, né? A gente, que combinado meia hora, já está chegando 45 minutos. Mas para a gente finalizar, eu sei que vão ficar algumas coisas sem resposta por enquanto, mas depois a gente pode combinar, ver um outro dia para finalizar. Mas para finalizar hoje, é possível uma criança autista, ela bem tratada, fazendo acompanhamento direitinho, ela desenvolver normalmente? E também, para que o senhor falasse um pouquinho, fizesse um alerta para os pais para iniciar esse tratamento precoce. No caso, primeiros sinais, já poder ir atrás de um profissional para ajudar. Certo. Primeira coisa, quando a gente quer fazer um tratamento de algo, quando a gente se propõe a fazer um tratamento, a gente já se propõe a fazer algo que a gente quer ajudar e quer melhorar, certo? Quando você faz um tratamento, você pode ter 3 saídas. Você pode ter uma resolução total, você pode ter uma resolução parcial, uma melhoria, e você pode não melhorar em nada, certo? Dificilmente, o espectro do autismo ele evolui para pouca melhora com o passar dos anos. Mas você tem os quadros graves, que por mais que às vezes tenha acesso à terapia, à medicação, a vários outros, podem evoluir com certos sinais de gravidade posterior. Porém, isso não é a grande maioria, certo? A grande maioria é o quê? A grande maioria são crianças que têm dificuldades um pouco mais importantes no começo da infância, principalmente até os 5, 6 anos, mas que você consegue reduzir essas dificuldades com o passar do tempo, certo? A gente também não pode chegar e querer, assim, vamos dizer assim, incorrer num erro de falar assim, a grande maioria do paciente do espectro do autismo, ele vai sair do diagnóstico, ele vai ficar com a vida totalmente adequada na idade adulta. Não adianta a gente querer entrar nessa questão. Mas a grande questão você consegue, fazendo um tratamento precoce, fazendo um tratamento cedo, um tratamento adequado, você consegue gerar qualidade de vida para essa criança e para os familiares no futuro, certo? Então, assim, você é o chamado espectro. Você pode ter criança com espectro do autismo que, fazendo um tratamento adequado, uma evolução adequada, você alfabetize, chega a estudar em escola, estuda na escola, passa em vestibular, certo? Agora sim, Ítalo,
é o que acontece com a grande maioria? Isso não sou eu, isso é estatística, né? Então a estatística diz, existe uma melhoria, eles melhoram, a gente desempenha mais, a gente desenvolve mais, certo? Mas podem ter muitas crianças, a maioria das crianças podem chegar na adolescência com algumas dificuldades ainda, principalmente de ordem comportamental. E às vezes vem as comorbidades, às vezes com ansiedade, com dificuldade de aprendizado, certo? Agora, é o chamado espectro. Você pode ter criança que desempenha uma escola com 10, 15 anos totalmente adequado, você pode ter uma criança que está ali ainda com 15 anos tentando ler e escrever, certo? Eu costumo dizer, prever o futuro ninguém quer, entendeu? Não algo que a gente não deve. O que a gente tem que fazer é justamente o que você falou. Então, assim, se eu não consigo prever o futuro, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que fazer o presente cedo, né? E o presente certo. Então, assim, eu tenho que começar, nos primeiros sinais de desconfiança de um atraso de desenvolvimento, procurar ajuda profissional, fazer essa triagem, né? Fazer essa início de terapia, para a gente poder colher frutos. É como se você fosse falar assim, se for para a gente ter um desempenho futuro adequado na escola, com bom desempenho, com boa atividade, né? Então a gente tem que começar cedo. E aí eu deixo um recado também, porque às vezes você tem as famílias, né, de pacientes que têm nível 3 mesmo na idade do adolescente. E aí eles podem falar, ó, mas não aconteceu comigo isso. Pois é, às vezes a gente não depende só do nosso trabalho. Às vezes a família pode fazer, às vezes assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que dar condição para a criança, fazer a terapia para a criança. Mas tem uma questão que depende muito, e talvez é o que mais depende, eu acho, que é a parte da própria genética da criança. Como essa criança vai responder ao que eu estou fazendo com ela, às terapias que eu estou fazendo com ela. E isso, às vezes, foge das nossas mãos. Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Então, o mais precoce possível é o melhor. Doutor, eu agradeço o seu tempo, agradeço as informações. Espero vê-lo mais vezes aqui no Top Saúde. Eu sei que sua agenda é bem corrida, é bem requisitado. E agradeço mais uma vez, porque eu tenho certeza que quem está assistindo está feliz em conhecer um pouco mais. A produção colocou aí na tela o seu Instagram, @dritamartins.neuropediatra. Quem quiser pode mandar um direct, né, doutor? Saber onde atende, buscar mais informações. Doutor Ítalo atende aqui em Picos, atende em Teresina também. E agradeço mais uma vez. Muito, muito obrigado. Um ótimo sábado para o senhor. Agradeço a vocês, a todos que estiveram com a gente. E muito obrigado pela participação e à disposição para novas participações, tá bom?